Fala, galerinha, tudo bem? Tati, professora de língua portuguesa aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas regrinhas a respeito de acentuação gráfica. Nós vamos ter aí um longo caminho para aprender um pouquinho a respeito dessa questão da acentuação gráfica, então nós vamos começar justamente pelo início, é claro, certo? E quando nós falamos em acentuação gráfica, nessa relação da ortografia, qual palavra que deve ser acentuada, qual palavra que não deve ser acentuada, a primeira coisa que nós devemos saber é justamente a respeito da sílaba tônica, certo? O que seria isso, Tati, sílaba tônica? A sílaba tônica, ela está relacionada com aquela sílaba mais forte, certo? O que quer dizer isso dentro da língua portuguesa? A questão é o seguinte, quando nós estamos falando, quando nós estamos nos comunicando, automaticamente essa acentuação ela acontece de acordo com o que a gente fala, ou seja, de acordo com a nossa pronúncia, de acordo com nossas palavras. Aquilo que é comunicado, nós conseguimos diferenciar aquela sílaba mais forte, aquela sílaba mais fraca, no decorrer da nossa conversação. Mas a questão é, como passar isso para o papel, certo? Como nós transformarmos aquilo que a gente fala dentro de um contexto, dentro de um papel. Então, a acentuação gráfica, ela vem justamente para ajudar essa questão, certo? Ou seja, para se aproximar um pouco de como nós falamos, tudo bem? Então, chega aqui que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Hoje nós vamos falar, então, dessas 3 palavrinhas que vocês já devem ter ouvido falar lá no comecinho do estudo de vocês de língua portuguesa, certo? Língua portuguesa é justamente isso, pessoal. A gente estuda lá no comecinho, quando a gente começa a aprender a falar, quando a gente começa a aprender a escrever, né, na língua portuguesa, e a gente vai trabalhando ela ao longo da nossa vida escolar por aí, certo? Então, nós vamos falar sobre as oxítonas, proparoxítonas e paroxítonas, né? Quem nunca ouviu falar nessas 3 palavras e muitas vezes vem aquela dúvida, meu Deus, o que é isso, né? O que significa essas palavras tão malucas que a língua portuguesa ela acaba colocando para nós. Então veja bem que eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma delas, tudo bem? Quando nós falamos das palavras paroxítonas, o que significa isso? As proparoxítonas são aquelas que a sílaba mais forte está na antepenúltima sílaba, certo? Ou seja, aquela sílaba forte, aquela que aparece com mais fortaleza ali na hora que a gente está falando, é justamente na antepenúltima sílaba. E a gente sempre começa a contar de trás para frente em relação à palavra. Essa questão das proparoxítonas dentro da língua portuguesa, segundo as regras gramaticais, mostra o seguinte, que todas as palavras que são proparoxítonas, ou seja, todas as palavras que têm uma sílaba forte na antepenúltima sílaba, elas precisam ser acentuadas. Vejamos alguns casos. Por exemplo, lágrimas. Vamos contar comigo? Última, penúltima, antepenúltima. A palavrinha trânsito. Última, penúltima, antepenúltima. A palavrinha xícara. Última, penúltima e antepenúltima. Percebam que essas 3 palavras que foram colocadas para vocês, lágrimas, trânsito e xícara, as 3 palavras elas estão acentuadas. E essas 3 palavras, elas têm sílaba tônica, ou seja, elas são mais fortes justamente na antepenúltima sílaba. Daí elas serem chamadas de proparoxítona. Acompanhem de novo. Lágrimas, trânsito, xícara. Perceba que essas sílabas, ao serem pronunciadas, elas têm essa tonicidade maior, certo? E lembrando que todas as proparoxítonas serão acentuadas. Vejamos um pouquinho a respeito das paroxítonas. As paroxítonas também têm sílabas mais fortes, assim como as proparoxítonas, mas em qual delas? Nós vamos ter a sílaba forte nas paroxítonas justamente na penúltima sílaba. Vejam comigo. Homem, alto e caminho. Então, acompanhem comigo. Última, penúltima. Última, penúltima. Caminho. Última, penúltima. Percebam a pronúncia dessa palavra ao eu falar para vocês. Homem, alto, caminho, caminho. Perceba que quando eu falo essa palavra, por exemplo, olhem, caminho.
O min é justamente essa sílaba mais forte, essa sílaba que a gente chama de tônica. Daí elas serem chamadas de paroxítona. E a questão da acentuação, porque a gente já viu que as proparoxítonas, todas elas são acentuadas. E as paroxítonas, como que fica a regra? Todas acentuadas, exceto as terminado em a, e, o, an e em. Então, todas serão acentuadas também, exceto as palavras terminadas em a, e, o, an e em. E percebam que esses 3 exemplos que foram colocados para vocês, ambas terminam, tem alguma dessas terminações. Daí elas não serem acentuadas. Nós vamos ver com mais calma, mais regras relacionadas, mas de modo geral é importante que vocês saibam a respeito disso, certo? E por fim nós temos as oxítonas, né? O que seriam as palavras oxítonas? As oxítonas nós vamos ter uma sílaba forte, a sílaba tônica, justamente na última sílaba, certo? Vejamos alguns casos. Ninguém, ruim e anzol. Vamos contar comigo? Última, ruim, última e anzol, última. Todas as palavras nós falamos com uma pronúncia mais forte, na sílaba mais forte, justamente na última sílaba, certo? Daí elas serem chamadas de oxítonas. E a questão da acentuação, Tati, como que fica em relação às oxítonas? Veja bem, nós vamos acentuar as palavras terminadas em a, e, o, em, e os seus plurais, obviamente. Os ditongos também serão acentuados. As demais não, certo? Nós só vamos acentuar as palavras que têm esta terminação, certo? Ou que são ditongo. Percebam que aqui, quando eu disse ninguém, ele tem justamente essa terminação. Daí a palavra ninguém ser acentuada, certo? Aqui eu dei alguns exemplos também, mais exemplos a respeito de palavras oxítonas, para que a gente entenda um pouquinho melhor. Olha, Paraná, também, café, chapéu, cipó e parabéns. Percebam que todas essas palavras elas estão acentuadas. Por que, Tati, que elas estão acentuadas? Porque elas são oxítonas? Sim, veja. Paraná, café, veja. Paraná, café, cipó, também, chapéu, parabéns. Todas têm essa terminação. Todas têm essa acentuação, essa sílaba tônica mais forte. E terminadas em a, em, e, percebam, certo? Cipó, parabéns. No caso do chapéu, nós temos aqui a função de um ditongo, certo? Que nós vamos falar também sobre os ditongos em próximas aulas, daí ele ser acentuado. Percebam, então, que quando nós falamos em relação à sílaba tônica, nós necessariamente precisamos falar dessas 3 palavrinhas. Olha que palavrinhas mais bonitas nós temos aí, né? Proparoxítona, paroxítona e oxítona, né? Palavrinhas que vocês devem guardar e devem identificar qual que é a sílaba mais forte. Vamos dar uma resumida no que foi falado? Proparoxítona, nós vamos ter o quê? A penúltima sílaba mais forte. Paroxítona, nós vamos ter a penúltima sílaba mais forte. E as oxítonas, a última sílaba mais forte. Essa questão de sílabas fortes, com uma tonicidade maior, elas estão diretamente também, galera, relacionadas às vogais, né? Que é as nossas bonitinhas aqui, A, E, I, O, U. Então, essas vogais, elas estão relacionadas diretamente, elas têm uma relação muito grande com essa questão de acentuação gráfica. E quando nós temos as vogais, por exemplo, nós temos 2 vogais que nós consideramos dentro da língua portuguesa vogais tônicas, que são vogais mais fortes. Quer ver um exemplo? Nós temos o I e o U consideradas sílabas tônicas por elas serem mais fortes. Olha alguns exemplos. Caqui, tatu. Essas palavras são oxítonas. Por quê? Porque na terminação dela, a sílaba mais forte justamente é a última, ó, caqui, tatu. E elas não precisavam vir acentuadas. Sabe por que elas não foram acentuadas? Porque essas sílabas, tanto a vogal I como a vogal U, são consideradas sílabas tônicas, sílabas fortes. Perceba que ela não entra nessa construção que nós falamos aqui em relação à acentuação das oxítonas. Daí, elas não serem acentuadas. Certo? Aí veja outro exemplo que interessante. Nós temos aqui a palavra táxi e nós temos as palavras vírus. Ambas, elas terminam em I, né? E U aqui por conta do plural, né? O vírus, que ele acompanha o S, ele acompanha
sílaba mais forte, essa vogal mais forte. Perceba que aqui nós temos as paroxítonas. E essas paroxítonas aqui, elas vieram acentuadas, ó. Táxi e vírus. E percebam que elas precisavam ser acentuadas justamente porque nós temos sílabas fortes, como I e U na terminação. Se eu não coloco a acentuação ali, eu teria que ler, por exemplo, a palavra táxi, eu teria que ler taxi, certo? Ou seja, perde todo o sentido da pronúncia da palavra táxi. Ou a palavra vírus, eu teria que ler virus, certo? Porque o I e U tem uma vogal mais forte. Daí elas serem acentuadas, daí elas serem paroxítonas, porque a sílaba mais forte delas, mesmo nós temos essas vogais tônicas, essas vogais fortes, nós temos tanto o tá e o vi como sílabas fortes. Daí elas serem acentuadas, certo? Bom, galera, é isso aí. Hoje a gente encerra essa parte dessa questão da acentuação gráfica. Nós vamos falar um pouco mais sobre regras de acentuação gráfica, para que você guarde, acentue bem as palavras. É importantíssimo acentuar bem as palavras, tudo bem? Eu fico esperando vocês em próximas aulas. Um beijo, um abraço e até mais, galera. Tchau, tchau!